Então, pessoal, nós vamos falar hoje de suporte e resistência. Eu sei que tem muita gente que já sabe, aí domina o suporte, mas eu quero passar um negócio mais avançado. Nós vamos traçar aqui uma resistência, nós vamos traçar aqui um suporte, beleza? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, que aqui onde o preço pisa é o suporte. E aqui onde o preço bate a cabeça é a resistência, certo? Então, aqui na resistência estão posicionados os vendedores. E aqui os compradores. Os compradores, eles querem comprar um preço mais barato. E os vendedores, eles querem pegar o preço lá na alta para conseguir surfar no mercado. Certo? Os compradores, eles querem o melhor preço para comprar. E os vendedores, o melhor preço para vender. Só que isso aqui é o básico que eu passei lá no treinamento da semana passada gratuito. Semana retrasada, né? Semana retrasada gratuita. Esse aqui é o básico. O que eu não passei lá foi que no gráfico, cada candle tem seu suporte e sua resistência. Cada candle ele tem seu suporte e tem a sua resistência. Ele não fez um movimentozinho? Então, ele tem aí a sua resistência. Tá? Aqui, pronto. Então, esse candle verde aqui, ó, ele tem seu suporte e tem a sua resistência. Todo candle tem seu suporte e sua resistência. Esse candle de 5 minutos, ele equivale ao movimento de 5 candles de 1 minuto. Então, se eu botar num fractal aqui de 1 minuto, você vai ver movimentos mais acentuados. Aqui você está vendo só um movimento de alta e de baixa. Ele foi lá, abertura máxima, mínima, abertura e fechamento. Mas se eu botar ele de 1 minuto, aí você vai ver o movimento que ele fez aí nesse intervalo de 5. Ok? Então, avançado aqui para vocês, para ficar bem claro para vocês. Todo candle tem suporte e resistência. Todo candle tem seu suporte e sua resistência. Então, como a gente analisa micro e macro movimentos, a gente não pode deixar os movimentos menores passar despercebido. Ó, aqui, ó, nós temos um suporte, uma resistência, ó, desse candle e desse. Aqui, ó, embaixo, nós temos, deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro para vocês. Ó, aqui, nós temos um suporte. Aqui, ó, nós temos uma resistência. Olha aqui, ó, resistência. Olha aqui, ó, suporte. Então, esses movimentos aqui, a gente tem que ficar ligado. Por isso que a gente marca no gráfico várias linhas para pegar as distorções do preço. Eu vou dar aula de distorção também, vai ficar bem mais claro para vocês. Mas eu quero que vocês se atentem a isso. Que suporte e resistência não é só aqui nos extremos, não. Suporte e resistência, você vai analisar micro e macro movimentos. Ó. Por que é uma resistência? Porque esse primeiro candle tentou passar, voltou. O segundo tentou passar, voltou. O terceiro tentou passar, voltou. E o preço que? Caiu. Esse aqui tentou passar, voltou. Depois esse aqui quase rasga, voltou. Esse também tentou passar, pisou, voltou. Esse pisou, e aí o movimento do gráfico ó, subiu. Então, onde é o suporte e onde é a resistência? O que são suportes e o que são resistências? São regiões de preço onde compradores e vendedores estão posicionados. Por que esse preço não conseguiu passar daqui? Porque aqui ó, os compradores começaram a agredir, comprando.
E por que que não passou daqui? Porque aqui os vendedores foram mais fortes, começaram a agredir aqui, ó, nessa região de preço. Então, o suporte e resistência não é só nos extremos. Ele tem seus suportes avançados aqui, ó. E a gente no operacional vai ficar muito ligado nisso, porque a gente faz scalp. Ok? Então, falamos de suporte e resistência. O que é que nós vamos falar agora? De linha de tendência. Nós sabemos que a teoria de Dow, ela fala que o movimento do gráfico anda em ondas. Então, a gente entende que o gráfico ele nunca sobe reto e nunca desce reto. O gráfico ele nunca vai fazer assim. E nunca vai descer assim também. Ele sempre faz movimentos de ondas. Esses movimentos de ondas, ele te dá tendências. Seja de baixa ou de alta. Ou tendência de consolidação. Topos e fundos semelhantes. Ok? Então, a teoria de Dow fala que os movimentos do gráfico são semelhantes às ondas do mar e ele te dá nesses movimentos três tendências. Tendência de alta, baixa e a consolidação ou lateralização. Então, quando a gente identifica, como a gente pode identificar uma alta? Quando faz topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Vou pegar aqui, ó. Olha só como é que o gráfico faz. Tá aqui um pivôzinho, ó. Ele fez um fundo e fez um topo. Depois ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e depois fez um topo mais alto do que o topo anterior. Depois ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior e depois ele fez um topo mais alto do que o topo anterior. Certo? Quando a gente enxerga esse movimento de topos e fundos ascendentes, logo nós temos uma LTA. O que é LTA? Linha de tendência de alta. Então, LTA, linha de tendência de baixa. E LTB, linha de tendência de baixa. Só que nós temos também as shorts, que são micromovimentos de tendência, certo? Vamos diferenciar agora o que é uma LTA e LTB de uma short, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos um movimento de alta. Nós temos uma LTA. E aqui nós temos uma short de alta. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Temos uma short de alta. É um micromovimento de alta. Ó, aqui outra short, ó. Short de alta. Nós temos aqui, ó. Uma short de baixa. Outra short de baixa. Uma short de alta. Certo? Então, LTA e LTB são macromovimentos. E shorts são micromovimentos de alta e micromovimentos de baixa. O que é que vai diferenciar isso na minha vida, Léo? Se liga. Quando a gente aprende a traçar short e LTA, a gente conhece o movimento do... A gente pode prever o movimento do mercado. Certo?
Se eu estou numa tendência de alta, se eu estou numa tendência de alta, e faz de conta que eu não estou vendo o preço aqui ainda. Eu não estou vendo o preço aqui. Faz de conta que não aconteceu ainda. Certo? Então, eu tenho uma LTA. O que que eu vou esperar para fazer minha operação? Eu vou esperar o gráfico subir e corrigir aonde? Na linha. Aqui não, a linha de tendência de alta. Então, o preço ele sempre tende a corrigir aqui. Ó. Ele vai lá em cima e vem buscar aqui. Ó. Vai lá em cima e vem buscar aqui. Então, eu consigo prever uma boa região de compra aqui, aqui e aqui. Certo? Então, a LTA é como se fosse também um suporte. E a LTB é como se fosse uma resistência. Que a LTB é de baixa. O preço vai lá, bate a cabeça. Bate a cabeça. Volta, bate a cabeça. Ok? Então, LTA e LTB, eles te dão aí a direção do preço. E aí você consegue marcar regiões onde você tem mais segurança para abrir a sua ordem de compra ou de venda. Beleza? A short. Por que que a short é importante? Mais na frente eu vou falar de candles de reversões, de gatilhos. E a short, ela acompanha o preço, né? E te mostra, ela te confirma aonde pode ser que pode haver uma reversão. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês que isso aqui é um gatilho de venda. Dependendo da região dele, esse candle aqui, martelo, é um gatilhozinho de venda. Porém, o que que me dá a confirmação? Ora, se eu tenho uma short daqui para cá, ó, pegando esse candle e esse candle verde, o gatilho abre descolado. O segundo candle aqui me dá a confirmação da venda. E olha aí, ó. Queda. Certo? Vamos fazer, para ficar mais claro, em outro movimento. Eu tenho uma short aqui, desse candle para esse. É uma short. Me deu um gatilhozinho aqui de compra. Qual é a minha confirmação? Além de estar na região de suporte, a minha confirmação é aqui, ó. Quando esse candle abre descolado da short. Ele não respeitou, ele não bateu a cabeça, ele já abriu acima da minha short. Ok? Quer outro exemplo? Olha essa outra aqui. Vou fazer mais bem feito aqui. Aqui nós temos outra short. Olha como o candle vermelho já abriu descolado. Abaixo dela. E aí o preço cai. Então te dá a confirmação de entrada na operação. Beleza? Então já falamos de candle, suporte e resistência, LTA, LTB e short. Ok? Então vamos lá. Ó, aqui, ó, é um LTA, certo? Ó, o preço está respeitando, sim ou não? Sim. Sim. Quando é que não vai respeitar o movimento? Se esse candle abrir aqui, ó. Já é descolado, que tu quer falar é quando o candle já abre rompendo, né? Exatamente. Rompeu aqui. Não respeita a Não LTA, eu acho. respeitou a LTA e a LTB, descolado. É tipo gap, né, Léo? Não é gap, ele já abre descolado, ele não respeita. Vou pegar um exemplo aqui melhor. Vocês entenderam o conceito? Então vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho uma short, vocês têm que gravar isso aqui, porque o operacional é basicamente essas pegadinhas aqui. Aqui, ó. Vou fazer de novo.
tu pegar aqui, ó. Vocês estão vendo aí a linha vermelha? Sim. Primeiro, puxamos daqui, primeiro toque aqui, né? O candle, ele já abriu fora da short. Ele não abriu aqui em cima. Ó, o candle não abriu aqui, ó. Ele abriu aonde? Perfeitamente. Entendeu? Descolado. Entendi. Ele já abriu descolado. Qual é a minha confirmação? O segundo candle. O segundo candle é a minha confirmação. Ó, já abriu Qual totalmente descolado. Deixou um gatilho, queda. Aí, alvo nos 50% que eu vou já falar para vocês aí. Léo, então se eu tivesse com uma resistência traçada bem desse topo anterior, e eu tracei essa short aí já abriu descolado. Na hora que finalizasse esse candle aí que abriu descolado, eu já vendo, ou na hora que eu vejo que ele já abriu Não, é descolado? todo um contexto, né? Ah, porque abriu descolado eu vou meter venda. Tem que saber a região. Aqui tem uma resistência? Tem. Ó, Ali do candle topo bateu, anterior também. aí ele veio e ficou abaixo. Tem a short, que ele abriu descolado. Então, se aqui nós temos uma região de resistência, sim, aqui é uma confirmação com alvo nos 50%. Pronto, aí são confluências, né, de análise. Aí a minha pergunta é, a entrada seria na hora que ela já nasceu Esse descolada candle aqui, ó. ou Esse no candle. próximo candle, né? Quando ela finalizar a queda que Exato. está descendo, aí eu entendi. Aí já botava o alvo lá, pronto. A Então, minha se dúvida esse, era essa. então, se esse candle começasse acima da resistência, já não seria um gatilho de compra, de venda, né, Léo? Não, ia ser só continuação do movimento. Certo. Essa é a continuação da short. Mas aí, no caso, você não precisou de padrão, né, para ter essa confirmação. Foi só análise dessas duas confluências, né? Não precisou de Isso. nenhum padrão de vela para ter certeza. Não, padrão é o gatilho, ó. O que é gatilho? É todo candle que reverte ou tenta reverter uma tendência. Ó, tava indo aqui, subindo, aí veio esse candle aqui vermelho, ó. Acabou com a festa dos compradores, ó. Isso é um gatilho. Ele reverteu. Léo, Ok, pode falar. então eu só vou fazer a entrada caso esteja numa região de suporte ou resistência. Isso. Claro. E formar o gatilho, né? Exatamente. Então, vamos para os conceitos básicos primeiro. Quero saber se vocês entenderam aí LTA, LTB e short, suporte e resistência. Sim. Ó, aqui tem uma resistência. Ó, aqui tem um suporte. Aqui tem outra resistência. Aqui tem outra resistência. Aqui, ó, tem uma resistência. Então, eu quero que vocês entendam. Ó, aqui tem uma resistência, um suporte. Ó. Olha esse suporte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. Foi 30 minutos o preço tentando furar. Ó. Então, aqui, ó, os compradores agiram com muita força. Não deixaram o preço furar essa região. Aí o preço voltou. Depois fez um pullback, ó, e continuou a o quê? Subir. Deu para entender? Isso é o contexto do mercado. Então, pessoal, vocês têm que entender. Para ter sucesso no trade, você tem que entender o contexto, tem que entender os gatilhos, tem que entender shorts e linhas. Certo? Certo. Ô, Léo, Oi. tira só um pouquinho o zoom aí pra me tirar uma dúvida, por favor. Diminui o zoom aí. Ok. Ó, Tá na mesma pá de moeda? Tá na mesma coisa que tava antes? ah, Beleza. ó. A LTA nada mais é do que tu pegar esse fundinho aqui e ligar no outro, ó. E puxa até ver aonde ele vai. É como se tivesse ondas, né, Léo? Mesmo que seja O que é uma pequenininho, short? É curtinho aqui. tem onda. Não interessa se é aqui, ó. Que ele perguntou aí da verticalidade dela, né?
Ó, Foi. É porque o exemplo que eu tava querendo te perguntar para tu diminuir o zoom, ele era basicamente do tamanho dessa LTA que tu traçou, só que o movimento era dessa primeira short que tu traçou, entendeu? não, pô, não tem, ó, vai dar no mesmo. O que é que você vai entender? Quero que você compreenda. É que a short é um micromovimento e a macromovimento é a LTA e a LTB. Só isso. Não vai confundir a cabeça, não. Tem tanta coisa aqui pra gente bater cabeça, Beleza, beleza. beleza? Então, quando a linha é grande, não importa se ela é aqui ou se ela é assim. É uma LTA. A short, não importa se ela é assim ou se é assim. Ela é uma short. Entendeu? Entendi. Pequenos Se tu- movimentos. Certo? Então, agora vamos para o gerenciamento. Ok? Eu quero Essa que daí vocês... é boa. É minha aula. Então, pessoal, gerenciamento, tem muito trade que sabe analisar. Eu mesmo penei muito por não ter gerenciamento, né? O que é gerenciamento? É você ter paciência, não ser ansioso. Se você estudar, você vai ter uma análise bem desenhada na sua cabeça. Então, você precisa esperar essa análise desenhar para que você entre na operação. Não vai ficar ansioso, não, porque a ansiedade, meu amigo, ela faz o trade quebrar, o trader quebrar. O que é que você precisa ter? Um gerenciamento. Eu indico, nesse início aí, vocês ficarem só na conta treinamento. Depois, vocês usarem aí de 100 a 200 reais para vocês irem para a conta real. Entender que esses 100, 200 reais que vocês vão botar lá na corretora, eles não são mais de vocês. Certo? Vocês vão botar para ver como é que você reage no dinheiro valendo. O seu stop gain, stop loss, vai ser de 20 a 40 reais por dia. Certo? Assim, você vai começar a testar o seu emocional. Você não pode chegar e já meter 1.000, 2.000, porque você vai entregar todinho para a galera lá. Entenda que tem pessoas mais experientes que você lá. O mercado ele é soberano. Se você não tiver paciência para esperar a sua estratégia, fazer todas as confluências, aplicar aquilo que você estudou, você vai se dar mal. Certo? Então você tem que gerenciar. Poxa, Léo, eu fiz 100 reais, estou fazendo 100 reais todo dia. Quando é que eu devo aumentar a minha meta? Pô, se tá com 15 dias que tu ganha 100 reais todos os dias, 15 dias consecutivos que tu tá ganhando 100 reais, operando com um contrato, vocês têm que operar com um contrato, o que você vai fazer? Vai aumentar para 2. Já tem uma assertividade boa, tá fazendo 100 contão todo dia, 50 reais todo dia. Então, você vai, já com essa assertividade, aumentar para 2 contratos e buscar a mesma quantidade de pontos. Só que aí você vai ter um resultado dobrado. Você tá com o número de contratos dobrado, então você vai ter um resultado dobrado. Só que, quanto maior o número de contratos, maior a boleta. Então, tem muita gente que não segura essa ansiedade quando se trata aí de um dinheiro maior. Quando é um contrato, perdeu 100 pontos ali e perdeu 20 reais. Com 2, perdeu 100 pontos, já vai para 40. Perdeu 200 pontos, já vai para 80 reais. Então, você vai aí treinando o seu emocional. E você não pode ter medo. Você não pode ter medo de jeito nenhum. Você tem que ter o quê? O seu gerenciamento de risco. O que você pode perder por dia? 20 a 40 reais. Certo? Léo, perdi meus 100, meus 200. O que eu faço? Vai estudar. Você não está preparado ainda para operar. Entenderam, pessoal? Então, assim, o contrato, você vai começar com um contrato na conta demonstrativa. Depois que você tiver bem seguro das operações, com o olho mais apurado, você vai para a conta real, vai botar de 100 a 200 reais e vai buscar aí de 20 a 40 reais de gain por dia. Quando você tiver uma assertividade boa, você vai aumentando o número de contratos. Entenda, tem que ser gradativo.
Perdeu os 100 a 200 reais, volta para estudar. Passa um mês estudando na conta demo. Não fique ansioso, pessoal. Às vezes a gente fica querendo logo, mas entenda. A vontade de se preparar tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Então, não te preocupa. Um mês que tu passa estudando, porque tu saiu do teu gerenciamento, tu vai voltar muito mais forte. E aquele dinheiro que tu perdeu, tu recupera em menos de uma semana. Quando se tem conhecimento, o conhecimento, ele, na verdade, ele liberta. Então, quando se tem conhecimento, quando você estiver bem craque mesmo nas operações, todo o dinheiro que você perdeu no início, você vai recuperar aí na primeira semana. Certo? A outra coisa que você tem que entender é, abriu a operação, nosso amigo aí estava até com dúvida nisso, me mandou uma mensagem essa semana. Meu stop, tem um gatilhozinho aqui. Tem um gatilhozinho aqui. Eu entro na operação aqui, certo? Aonde é o meu stop? O meu stop, ele vai ser sempre descolado. Tá? Pronto. Ele vai ser sempre descolado. Se eu entro na operação nesse candle, o meu stop vai ser aqui, ó. Em cima, uns 20 a 30 pontinhos da cauda, certo? Eu entrei nessa operação, onde é meu stop? Aqui, ó. 20, 30 pontinhos descolados aqui da cauda, do pavio. Então, sempre quando você for entrar na operação, ó, um exemplo bom aqui. Aqui tem uma resistência, você entrou vendido aqui. Aonde é o seu stop? O seu stop é acima da cauda, de 20 a 30 pontos. Olha como o preço aqui derreteu. Então, o stop está sempre acima do pavio. Léo, eu não uso stop loss. Meu amigo, por você está com dias contados para quebrar. Você tem que entrar na operação e já posicionar o seu stop. Porque a gente especula para onde o preço vai, a gente não tem certeza. O mercado, ele é soberano, ele é que sabe, pessoal. A gente vai junto com o mercado, a gente não vai contra o mercado. Então, você tem que estar com o seu stop aqui para você evitar de quebrar a sua conta com um único trade. Beleza? Então, stop em cima do pavio. Entrou aqui nessa operação, tá aqui, ó. Suporte avançado aqui, o suportezinho aqui, ó. Aonde é o teu stop? O stop é descoladinho aqui, ó. 20 a 30 pontos. Ó. O mercado vai embora. O teu risco de perda, o teu pedágio, tem que ser menor do que o alvo do lucro que você está almejando. Se o teu stop é maior do que o teu gain, infelizmente você está pagando para trabalhar. Por quê? Quando você pegar um stop, você vai devolver todo o dinheiro que você ganhou, porque ele é maior do que o seu gain. Então vocês têm que entender que vocês têm que calcular o risco. Quando vocês calculam o risco da operação, evita de você estar clicando toda hora em toda a região. Porque o trader profissional, ele entende que ele vem para o mercado para ganhar dinheiro, não para perder dinheiro. Então, ele entra numa operação aqui, vendido, mas ele sabe quanto ele pode perder. Toda vez que eu entro numa operação, eu venho aqui dessa setinha aqui, ó, da barra de estudos, e já calculo quanto é que é o meu stop, ó. 83 pontos. Eu posso pegar um stop de 100 pontos? Posso, então eu entro. Ah, Léo, 100 pontos para mim é caro. Então não entra. Eu gosto de pegar a operaçãozinha assim, Léo, com um stopzinho de 40 pontos. Ah, essa aqui é boa, então eu espero. Meu amigo, de 5 em 5 minutos o gráfico desenha um candle novo. Então só o que tem a oportunidade no dia para você efetuar suas operações. Então não fique ansioso. Ok? Não fique ansioso de jeito nenhum. Porque a ansiedade ela vai fazer com que você quebre. Então você tem que ter gerenciamento de risco com stop curto. O teu stop tem que ser curto.
O teu gain tem que ser no alvo, mas o teu stop tem que ser menor do que o teu gain, para que você saia positivo na operação. Certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar de Fibonacci. A Fibonacci, ela desenha o nosso conceito. Máxima, mínima e 50%. Certo? Então, nós vamos usar a caixinha da Fibonacci para a gente mapear os possíveis alvos, possível retração de preço. Regiões onde você pode comprar e região onde você pode vender. Certo? Então, você vem aqui nessa ferramentinha na barra de estudos. Ó. A Fibonacci pode vir aqui com essas 6 linhas. Você vai clicar em cima dela com o botão direito e ir para propriedades. Vai em níveis, tira o último. A gente não vai precisar desse último. Remove, aplica. Deixa só as 5. O que eu gosto de fazer na aparência? Eu gosto de deixar preenchido aqui. Para a gente identificar. Léo, quando eu estava treinando só o 0, 100 e 50%, que era o início, o fechamento, né? Eu tinha tirado esses outros 2 níveis também. Tu aconselha deixar ou não? Eu aconselho deixar. Porque esses níveis aqui, ó, o mercado ele não é exato. Isso, o mercado não é exato. Aqui é uma região do meio, a região do meio. Ele pode vir no 61.8, se ele vier de cima. Se ele vier de baixo, ele pode testar o 38.2. Certo? Então, ele vai respeitar muito também a região do meio aqui, ó. Certo? A região do meio. Ele bate aqui, volta. Que aí justamente os gatilhos. Certo? Entendi, valeu. Vou colocar de novo. Mas vai ter um tempo que vocês não vão precisar mais nem traçar essa Fibonacci. Só do olho, né? Só no olho vocês vão ver. Então, o que é que a gente usa? Para que a gente usa a Fibo, pessoal? A Fibo, ela vai te dar máxima, mínima e 50%. Ó. Vamos lá. Eu sempre uso na máxima e na mínima do movimento. Ó. Máxima, mínima. Quando fez uma nova máxima, uma nova mínima, eu vou puxando a minha Fibo, certo? Ah, Léo, fez uma mínima e uma nova máxima aqui. Ah, detalhe, não risquei aqui. Vamos lá. Qual a região de preço que foi buscar? 50%. Se você entrou aqui, é o teu alvo. 50%. Foi ou não foi buscar? Então, você tem que ficar ligado que o preço ele tende a corrigir em 50%. Dentro dessa região aqui, ó. Dentro dessa região. Certo? Então, quando faz uma nova máxima, uma nova mínima, eu vou ajustando. Sempre ajustando. Ó, do dia anterior para esse dia aqui. Eu considero esse gap, esse vazio aqui, um candle. Então, eu pego o movimento dele aqui. Aonde foi que o preço veio corrigir? Na região dos 50%. Ó. Região dos 50%. Ficou brigando aqui, ó. Dentro dessa região. Certo? Então, é um alvo. Você que entrou nessa operação aqui, não saiu aqui, você tem um alvo, que é os 50% do movimento. Beleza? Mas a gente, na hora do game, a gente, principalmente quem é iniciante, fica com medo de pegar essas operações maiores, né? Então, você vai usar a caixinha para identificar os possíveis alvos, micromovimentos. Você vai pegar aqui, vai pegar aqui esse movimento. Bem aqui já fez os 50%. Aí, Léo, fez uma mínima e uma nova máxima.
Ó, mínima, nova máxima. Aonde que o preço foi? Engraçado, né, pessoal? 50%, ó. Mínima, máxima, 50%. Ah, bacana, Léo. Só que aí, ele foi buscar os 50% e fez um movimento, outro movimento. Certo? Aqui já ficaria arriscado, ó. Ele veio... Ó. Todo movimento dá para você puxar uma fibra. Ó, aqui ficou agoniado. Mas nós temos máxima, mínima, e ele veio aonde? Nos 50%. Depois esse candle abriu aqui, fez a mínima aqui e foi embora. Ok? Máxima, mínima, e buscou os 50% e passou. O candle seguinte veio, pisou nos 50% e foi embora. Beleza, fez um novo fundinho aqui, né? Se ele fez um novo fundinho, nós vamos puxar o próximo topo. Então, tu pega a tua fibra, ó, e traz para cá. Olha a mágica, rapaz. Ó. Corrigiu aonde? 50%. Então, o preço faz mínima, máxima, 50%. Ah, Léo. Isso aí é combinado. Gente, se vocês olharem o gráfico parado com essa fibra aí, fizer o backtest, vocês vão ver que o preço sempre faz isso. Ó. Faz uma nova máxima. Máxima. Mínima. E fez brigar aqui na região dos 50%. Nem toda vez é bem bonitinho desenhadinho não, pessoal. Mas o preço tende a vir. Ó. Aí você puxa aqui. Mínima, máxima. Onde foi que o preço veio? 50%. Ganhou os 50%, ele veio buscar a mínima. Aí um toque que eu quero dar para vocês, avançado. Vamos lá. Todo candle, toda vez, candle ou movimento, né? O preço ele tende a buscar. Ele sai da mínima, ele testa os 50%. Se ele ganhar os 50%, ele vai buscar a máxima. Da máxima, ele volta nos 50%. Se ele ganhou os 50%, ele vem buscar a mínima. Mas eu quero que vocês entendam numa visão melhor do candle anterior. Vou tirar a caixinha aqui para cá, para vocês entenderem isso aqui. Ó, o candle tem mínima, máxima, certo? O próximo candle, ele sempre tende a buscar máxima, mínima e 50% do candle anterior. Aqui ele já abriu lá na máxima. Então ele vem buscar o quê? 50% desse candle. Se ele ganhar os 50%, ele vem buscar aqui, ó. Nesse candle, no segundo candle, ele vem buscar o fundinho, a mínima. Ah, não, mas ele não veio exatamente na linha. Gente, o mercado, ele não é uma matemática. Ele veio buscar a região, certo? De mínima. Ó, do mesmo jeito aqui, ó, esse candle. O candle abriu aqui em cima, veio buscar os 50%. No segundo candle, ele veio buscar a mínima. Se ele não vier buscar, daqui mesmo ele volta. Certo? Vamos ver outro exemplo, melhor. O candle anterior aqui. Olha o gatilhozinho. Esse próximo candle, ele veio na região dos 50%.
Não ganhou, ele volta para a mínima. Ok? Do mesmo jeito, aqui, ó. O candle abriu aqui, na região dos 50%. Ele tentou ir buscar a mínima, não conseguiu, ele voltou para a máxima. Então, o preço ele sempre tende a buscar mínima e máxima o tempo todo. Mínima, máxima em 50%. Certo? Vocês têm que olhar o gráfico parado para ficar com a visão mais apurada. Ok? Então, você vai buscando a caixinha. Lá, eu quero fazer um movimento maior. Máxima, mínima, 50%. Eu corrigi aqui na região dos 50. Passou um pouco mais, depois voltou. Léo, e aqui? Mínima, máxima em 50%. Ó, o preço estava aqui, fez a mínima e ó, 50% o alvo. Depois ele rompeu em 50%, pisou na região de 50% e foi embora. O nome disso é pullback, que a gente vai ver mais na frente. Entendeu? Então, com a Fibonacci, você consegue ver o contexto do mercado. Máxima, mínima, 50%. Você vai rastreando. O mercado ele não é exato, mas ele tende a procurar a região. Certo? Eu não estou dizendo que é para você setupizar. Toda vez, o que é setup? Setup é uma forma de operar, que você engloba o seu conhecimento, as condições do gráfico, né? Que você já treinou, que é pré-definido para ti, para tu iniciar uma operação e sair dessa operação, né? O pessoal que opera em opções binárias, eles têm um setup. Ah, bateu no meu 1.8, eu vendo, eu compro. Isso é um setup, né? Ele condiciona a entrada dele a esse setup. Então, não é para você setupizar. Eu quero que você entenda o contexto do mercado de máxima, mínima 50%. E ter a paciência de esperar o gráfico configurar para você essa região de preço para que você entre comprado ou vendido, usando short, gatilho e contexto. Beleza? Léo, tu falou da OB aí? Só tinha uma dúvida que eu tive em LTA e LTB, só para me confirmar, que eu acho que eu sei, mas não tenho que ter certeza. A LTA e a LTB, diferente da OB aqui, é só para me ter uma certeza, né? Tipo, uma confirmação da minha entrada, né? Eu não vou usar ela como estratégia para me fazer algum tipo de entrada, né? Não, Eu já ia é perguntar só para isso. você entender, né? É só para você entender como o mercado funciona. Certo, certo. Você não pode usar um LTA e um LTB para entrar comprado ou vendido. Porque um LTA e um LTB, elas são rompidas o tempo todo. Entendi, Tem que usar entendi. o contexto do mercado. O contexto é muito simples, ó. Você pega aí, ó. Vai traçando a fibra, você vai achando. Ó. Mínimazinha aqui, ó. Máxima. Vem buscar os 50%. Léo, então eu usaria só como confluência LTA e LTB? Como é? Então a LTA e LTB usaria só como confluência, né? A LTA e a LTB é mais para te mostrar a direção que o preço está indo. Daqui a pouco, quando você tiver... Hoje eu não traço muito LTA e LTB, eu já sei no olho, entendeu? Você tem que entender o contexto do mercado. Você vai visualizar que o preço está subindo. Você, quando você tem o olho apurado no gráfico, você vai entender quando é que vai abrir descolado ou não dessa LTA, LTB ou short. Se abriu descolado, deixou um gatilho, está na região de suporte e resistência, você leva a caixinha e vê onde é o possível alvo. Ó, mínima, máxima, 50%. Ficou claro aí, E, Léo, pessoal? Fala aí. então a Fibonacci é mais para agregar para um tipo de confirmação da análise. Sim. Eu nunca vou usar ela como ponto de entrada, né? Não, jamais. Aí Certo. você pega aqui, ó. Máxima, essa mínima aqui, ó. Vem corrigir aonde o preço, ó. Foi lá,
50%, foi embora. Agora, uma dúvida que eu tô tendo aqui é, pode pegar, traçar essa Fibonacci de qualquer ponto do gráfico. Sempre buscando mínimas e máximas. Eu não posso pegar e jogar ela de qualquer forma. Botar aqui no meio. Ah, isso é uma Fibonacci. Não é. Eu tenho que procurar o quê? O movimento máxima, puxar a mínima e ver a região dos 50%. Ó. Aqui eu tenho a máxima, a mínima e os 50%. Então vamos lá. O preço ele sempre se move máxima, mínima e 50%, certo? Um candle de 5 minutos são 5 candles de 1 minuto. Um candle de 15 são 3 candles de 5. Deu para entender isso aí, né? Deu. Pronto. Então vamos lá. O gráfico ele faz movimento de máxima, mínima e 50%. Se ele ganhar os 50%, ele vai buscar a máxima. Ó, vamos lá. Ele fez aqui uma máxima, uma mínima, veio buscar os 50%. Aqui ele já ganhou dos 50%. Ele vai buscar o quê? Essa máxima. Foi lá, ó. Se ele não ganhar os 50%, ele volta para a mínima. Léo, isso parece meio básico, meio natural, sim. Porém, no movimento do gráfico, você consegue identificar se ele vai voltar ou não. Como? Quando ele demonstra fraqueza. Vamos lá. Você tem a máxima desse candle, a mínima desse candle. O candle, esse segundo aqui, ele tentou buscar os 50% do candle anterior. Ele não conseguiu, ele voltou para a mínima. Certo? Um outro exemplo aqui. Esse candle aqui tem uma mínima, tem uma máxima. O verde já abriu aqui. Não deixou nem pavio. Rasgou os 50%. Foi buscar o quê? A máxima. Máximo. Aí tem esse outro exemplo aqui. Máxima, mínima. O candle abriu aqui, ó. Foi lá buscar a mínima. Não passou, ele voltou para os 50%. Ganhou os 50%, ele foi buscar a máxima. Nesse candle ele não conseguiu, mas na hora que abriu o outro, ó, foi buscar a máxima. Ok? Ok, entendi. Outro Sim. exemplo aqui. Máxima, mínima. O candle abriu aqui, ó. Nos 50%. Ele foi lá, testou a mínima, não passou. Primeiro ele foi aqui. Testou a máxima, não passou, ele voltou para a mínima. Aí, no caso, isso aí vai servir mais como gatilho, né? Pra gente ter confirmação de entrada, né, Léo? Exatamente. Você tá vendo bem que aqui tem um suporte. O candle abriu aqui, ó. Ele foi lá. Aí tu diz assim, pai, vou entrar vendido aqui. Vou entrar vendido, porque aqui tem uma LT, uma shortzinha. Vou entrar vendido. Aí ele vem, pá. Bateu, não furou, amigo, ele volta, sai da operação que ele vai voltar. Porque ele busca mínima, 50% e a máxima. Aí, ó, ele foi, ganhou os 50% do candle anterior, foi buscar a mínima, não passou e voltou com tudo, ó. Rasgou tudo. O cara que estava vendido aqui, ele pegou um nós. Entendeu? Entendi. Ah, Léo, eu quero fazer o contrário. Eu quero é comprar aqui. Bem que tem um suporte. O que você espera? Tem um gatilhozinho aqui. Você espera. O preço abriu aqui, tentou passar. Não conseguiu? Você compra. E aí, ó. Pega toda essa alta. E Léo, tu entraria em qual candle desses 4 aí? Porque, tipo, esses 2 do meio é praticamente iguais, né? Mas o que é gatilho? Que é a próxima aula aqui. Gatilho. Olha o Ainda não sei. gatilhozinho aqui, ó. Eu entraria no segundo verde, né? O primeiro verde foi que não deu a confirmação. Pois é, aí tu entraria no segundo aí. Eu espero ele vir aqui para comprar. Onde é meu stop?
Descoladinho aqui, 20, 30 Mas pontos. por que, Léo, que entraria... Por que esse aí te deu a confirmação e não o vermelho? Porque o vermelho, ele é vermelho. O vermelho tá dizendo o quê? O preço vai o quê? Porque ele tá seguindo a tendência dele, né? Na short. Exatamente, pô. Quem abriu descolado? Entendi. Pô, vejo. Eu também tinha essa mesma dúvida. Eu sempre, quando aparecia, tipo, aí eu tinha a impressão que era um doji, né? E aí eu já entrava logo comprado que achava que ia reverter o movimento. Aí nessa brincadeira aí o gráfico às vezes continua descendo. E na mesma hora eu fui estopado. Pronto. Então, pessoal, nós vamos falar agora de gatilhos. O que são gatilhos? São candles que revertem ou tentam reverter uma tendência. São pontos onde teve briga feia. E aí são áreas do preço onde a gente tem que tomar muito cuidado e observar que ali pode ser, sim, um momento de compra ou de venda. Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês o que é gatilho. Vou identificar o gatilho aqui. Ó, aqui nós temos um gatilho. Opa, deixa eu usar outra ferramenta aqui. Aqui nós temos um gatilho. Ó, o preço está subindo. Aí apareceu um vermelhinho, gaiato aqui, ó. Fez um gatilho. Ele tentou reverter essa tendência, não conseguiu. A tendência continuou. Certo? Depois, apareceu outro gatilho. Aqui, ó. Outro gatilho. Aqui, ó. Outro gatilho. Outro gatilho, pessoal. Tentou reverter. Não. E não conseguiu. Esse aqui conseguiu reverter. Outro gatilho. Outro gatilhinho. Olha esse. Olha esse no meio dos vermelhos. Olha esse doji aqui, ó. Gatilho. Olha a indecisão que ficou, a confusão que ficou entre comprador e vendedor aqui. Olha aqui outro gatilho. Olha aqui outro gatilho. Outro gatilho, pessoal. Então, quando a gente vai operar, eu marco os gatilhos de 5 minutos. Como é a minha marcação? Eu vou buscar as regiões dos gatilhos e marco a máxima, a mínima e 50% dele. Mas isso vai ficar na aula de marcações. Certo? Então, pode perguntar agora. Ô, Léo. Opa. Então, o gatilho é que ele vai, tipo, ele é uma falsa movimentação do preço. Tipo, tá tudo verde, aí tem um vermelho pequeno, aí ele é um gatilho, mas Não só que é na uma verdade ele vai... falsa. Não é uma falsa. Não? Lembra que tem uma briga entre o urso e touro? Sim, sim. Então, os ursos, eles querem jogar o preço para baixo. E os touros querem jogar o preço para cima. Então, quando existe um gatilho, é porque existiu ali naquele momento uma briga entre touro e urso. Ó, vê que tem um gatilho. Os touros estão querendo jogar o preço para cima. Os ursos brigaram e jogaram o preço para baixo. Aqui foi o momento da confusão. Ó. Certo? Vai ter momentos que eles não vão ganhar. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Os touros jogaram o preço para cima. Aí os ursos começaram a bater o preço para baixo. Só que eles não tiveram força. Ó, o candle seguinte, ó, foi verde, jogou o preço para cima. Depois apareceu outro gatilho, ó, outra confusão. Os ursos tentaram retomar, jogar o preço para baixo de novo. Aqui. Veio até aqui e depois voltou. Então, vocês conseguem identificar aí onde teve a região de briga pelo preço. Onde o gatilho, pessoal, o gatilho é a região de preço, onde houve a mudança da tendência ou tentaram mudar a tendência. Gatilho, anota aí, é onde reverte a tendência
ou tentam reverter essa tendência. Ok? O candle de reversão, ou o gatilho é aquele candle que tenta reverter ou reverte a tendência. Nesse caso aqui, ele tentou, mas foi sem sucesso, porque o candle seguinte foi na mínima dele, não ganhou e voltou para cima. Então ele tentou, nesse caso aqui, ele tentou reverter a tendência. Certo? Agora ficou claro. Aí, ó, o que é que você pega? Ó? Uma caixinha. Ó. Vai buscando aqui, ó. Pra você ver como ele é importante, ó. Pega a máxima e a mínima dele. Certo? Aí, você traça os 50%. Do gatilho lá, ó. Certo? Certo. Aqui é um gatilho, certo? Olha para frente como o preço respeitou ele, ó. Olha a confusão aqui, onde é? A pancadaria aqui, ó, no suporte, ó. Olha o preço vindo aqui nos 50% dele, ó, e voltando. Ó. Então, os gatilhos, eles são regiões onde teve uma briga de preço. Então, ele tende sempre a respeitar mais para frente. Se eu pegar o gráfico e tiver range lá para frente, ele vai... Deixa eu ver bem aqui se eu consigo puxar. Ó, pessoal, como ele foi buscar outro gatilho aqui, ó. Estão conseguindo ver, ó? Ele fez outro gatilho aqui. Aí, no caso, esse gatilho que ele fez, ele mudou, ele reverteu a tendência. Ele conseguiu reverter a tendência aqui. Ah, sim, entendi. Tá vendo? Então, se tu pegar, são regiões onde o preço ele tende a respeitar. Vamos buscar outro gatilho aqui. Ó. Ó, como o preço bate no gatilho aqui, ó. E respeita. Ó. Entendeu, pessoal? Esse aqui veio buscar os 50% do gatilho. 50% do movimento daqui. Olha, ó. Esse aí. Então, na aula de marcações, eu vou ensinar para vocês aí que a gente vai marcar aí para operar. Então, a gente vai juntar todo o conhecimento para poder abrir a operação comprado ou vendido, de acordo com o contexto, gatilhos e shorts. Entendeu? Na região de suporte ou resistência. Sim, sim. Tem alguma outra dúvida? Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Nós falamos de candle, máxima, mínima 50%. Nós falamos de suporte nas áreas extremas e suportes avançados e resistência das áreas extremas e resistência avançada. Nós falamos de LTA, LTB e short. Nós falamos de gerenciamento. Nós falamos onde era o stop. Nós falamos de Fibonacci, máxima, mínima e 50%, que você vai ajustando quando faz uma nova máxima, uma nova mínima. Certo? Não é para setupizar. Eu sei que vocês, vocês querem descobrir assim um setup. Ó, quando fizer esse padrãozinho aqui, pá, você entra. Só que o mercado todo dia faz movimentos que eles são semelhantes a movimentos anteriores, mas ele tem as pegadinhas. Então, para você não ficar na sorte, você tem que entender o movimento do gráfico e o porquê que ele está se movendo daquela forma. Ok? Ok. Ok.